Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos nesta manhã. Vamos realizar o nosso Evangelho no Lar, nesta casa, Bezerra de Menezes, com muito amor e carinho. Meu nome é Jaqueline, sou trabalhadora do setor Assuntos da Família e vou estar com todos vocês nesta manhã, em conjunto, para vibrarmos em prol da paz, da harmonia e da saúde para o nosso planeta Terra. Que possamos, então, fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai Maior, ao Pai de bondade, que nos envolve a todos no seu amor. Esse amor que verte do coração do Pai, em forma de uma cascata de bênçãos, envolve o nosso planeta azul e todos os espíritos que aqui habitam neste planeta, sejamos espíritos numa condição encarnada ou desencarnados neste momento, todos irmãos recebem um amparo divino do Pai, as bênçãos da paz, as bênçãos do perdão, da misericórdia, da harmonia que envolve o nosso ser neste momento. Graças te damos, ó Pai, por tantas bênçãos que nos chegam a todos os dias, desde o momento em que levantamos e dirigimos o pensamento a Ti, no sentimento de gratidão, ó Pai, por mais um dia de vida. Graças te damos, ó Pai, que assim seja. Queridos irmãos, queridos internautas, nesta manhã, o item do nosso Evangelho no Lar é o capítulo 28, onde Allan Kardec organizou uma coletânea de preces espíritas. Nós vamos trabalhar com o item 2, que é a preces por aquele mesmo que ora. E é o item 11, que é aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Então vamos ler um pouco do trecho nessa nossa manhã e reflexionarmos sobre ele. Todos temos, diz Kardec, ligado a nós desde o nosso nascimento, um espírito bom. Portanto, Kardec está nos ensinando que todos nós, desde o nosso nascimento, nós já temos um anjo guardião, que vela, que cuida de nós, né? Que nos toma sob a sua proteção. Desempenha junto a nós, diz Kardec, uma missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e o caminho do progresso, através das provações da vida. Então, nós temos um anjo guardião que vai nos amparar, que vai nos acolher, que nos intui em todos os momentos da nossa vida, que nos auxilia nas provações. Além do nosso anjo guardião, nos diz Kardec, que é sempre um espírito superior. Então, o nosso anjo guardião é um espírito superior a nós, do ponto de vista da moralidade e do ponto de vista dos conhecimentos, do progresso intelectual. Mas nós também temos, diz Kardec, além dos anjos guardiões, espíritos protetores, que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamo-los entre amigos ou parentes, ou até mesmo são pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles, esses espíritos protetores, nos assistem com seus conselhos e não raro intervindo em nossos atos de nossa vida. Olha que interessante, então todos nós temos um amparo espiritual. O Pai nunca nos deixa sozinhos. Desde lá do início do nosso planejamento reencarnatório, nós já temos o nosso mentor, que está junto conosco, nos auxiliando nas decisões, nas provas que virão, no caminho a seguir.
e nos acompanham durante o período reencarnatório, velando por nós. Essa é a missão deles nos auxiliar no caminho do bem, o caminho que nos conduz ao reino de Deus. E os espíritos protetores são parentes já desencarnados que velam por nós, que também nos auxiliam. Claro, não com o mesmo nível evolutivo que o anjo guardião ou o mentor, mas ali estão para nos auxiliar também. Nós nunca estamos desamparados. Nós sempre estamos amparados a todos os instantes. Deus sempre está conosco. O Mestre Jesus sempre está conosco. O nosso anjo guardião sempre está conosco. E olha o que o texto diz ainda. Espíritos simpáticos são os que nos ligam, os que se nos ligam por uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraem. Então são as nossas inclinações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos que vão atrair uma nuvem de espíritos, poderíamos dizer, como diz lá no livro dos Espíritos, uma nuvem de espíritos que nos induzam ao mal, ou atrair uma pleiade de espíritos bons que nos induzam ao bem, dependendo de quais sentimentos e pensamentos que nós alimentamos no nosso coração. Dizem assim ainda o texto. Os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. É aí que é tão importante dentro do lar. Agora que vem o momento importante. Como é que nós nos afastamos desses espíritos que em determinado momento nos induzem aos maus pensamentos? As escolhas são nossas. A chave que nós abrimos é por dentro. É o nosso coração que abre a chave. Eu posso abrir a chave do meu coração para que Jesus entre no meu coração, para que Ele ceie comigo durante o meu evangelho no lar, para que Ele faça parte, assim como os espíritos benfeitores, elevando o meu pensamento com ideias sólidas no bem. Como nós desenvolvemos essas ideias sólidas no bem? Estudando o Evangelho, fazendo o Evangelho no lar, orando. Mas não só estudando, reflexionando, meditando e orando, tendo atitudes cristãs dentro do meu lar. Nos diz aqui ainda Kardec que os espíritos maus se afastam quando eles se reconhecem impotentes para lutar contra a nossa vontade. Então a vontade de mudar é nossa. Depende de nós querermos sair de uma situação aflitiva que nos envolvemos, que ficamos muitas vezes, entramos em combates com os irmãos e perdemos o nosso campo vibratório, baixamos a nossa vibração. Alguns irmãos não conseguem nem fazer uma oração de coração sentido. O que a gente faz quando acontece isso? Coloca uma oração lá no YouTube, pega, nós temos essas opções que nos chegam através das ferramentas da tecnologia, ou pega o capítulo 28 aqui, para que possamos aqui ler uma oração. Olha que linda essa oração que tem no item 13, que fala desse item. E a oração é assim: meu Deus, permite que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio quando me acharem sofrimento e que me sustentem se eu desfalecer. Faze, Senhor, que eles me incutam fé, esperança e caridade, que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho de tua misericórdia. Faze, enfim, que neles encontre eu a força que me falta nas provas da vida.
e para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola. Olha que maravilha, meus irmãos, essa é uma oração que Allan Kardec colocou aqui no item 13. Para todos aqueles irmãos que se encontram no momento em dificuldade, que não conseguem externar as suas ideias, para realizar uma prece. Aqui nós encontramos no capítulo 28, e essa aqui é uma oração direcionada aos bons espíritos, ao nosso anjo guardião, a esses espíritos protetores, amigos, familiares que protegem o nosso lar. A doutrina espírita nos traz tantos ensinamentos, tantas ferramentas para que nós possamos nos manter com uma fé sólida, com a casa construída sobre a rocha. Porque, meus queridos irmãos, este é um momento em que nós estamos passando por uma prova de resistência. Não é uma prova de velocidade. Vocês sabem, quando nós vemos assim as provas de corrida, tem as provas de velocidade e as provas de resistência. As de resistência são aqueles que os corredores correm 40 quilômetros. Né? E as de velocidade, eles correm 400 metros, 500 metros, e tem que chegar logo lá. É diferente. A pandemia nos convida a uma prova de resistência. E o que é resistência, senão um ato de resistir? Significa vigor, ânimo, energia, força. Mas espiritual, não física. Eu não estou falando de uma força física. E aonde nós vamos encontrar a resistência espiritual? Senão na prática do Evangelho no Lar semanal, senão nas orações diárias, porque o dia se renova e nós precisamos renovar as nossas forças todos os dias. Ler um livro edificante, uma mensagem que nos chegue, fortalecendo a nossa coragem, a nossa força, desenvolvendo a inteligência emocional necessária nos embates e nas aflições da vida. Este é um momento de prova de resistência. E eu fiz umas perguntas aqui que eu queria deixar com vocês, para que cada um possa refletir dentro do seu lar. Quais os impactos que cada um passou nesse primeiro semestre perante a pandemia? Quais foram os impactos? Que nós possamos reflexionar. O que esta pandemia mexeu comigo? Para que eu possa também me fazer uma outra pergunta. Em que momento a doutrina espírita, ou o Evangelho de Jesus, ele chegou para me auxiliar nestes momentos? Nessas dificuldades que talvez eu tenha passado. Quantos não puderam ter acesso ao seu pai ou à sua mãe, aos pais idosos que estão em geriatria ou nas suas casas? Quantos médicos em hospitais, às vezes distantes dos filhos pequenos? Então, aonde nós fomos buscar essa força? Nós precisamos pensar também num programa espiritual para nós, porque se a prova é de resistência, um programa espiritual ele é adequado para esse momento evolutivo. Qual o meu programa espiritual? Eu tenho um programa espiritual? Porque eu posso colocar como meta no meu programa espiritual a prática do Evangelho no Lar semanal, a meditação diária, a oração matinal, a oração antes de dormir, estabelecer uma relação mais empática com os amigos, com os irmãos do caminho. É importante, irmãos, que possamos desenvolver a fortaleza espiritual para a nossa alma, pois que a prova na regeneração, esta prova da pandemia, é de resistência moral. Eu trouxe para finalizar, eu tenho 2 mensagens aqui, são tão lindas, mas eu vou ler uma de Leon Denis, e diz assim: o amor
O amor é a celeste atração das almas e dos mundos. A potência divina que liga os mundos, governa-os, fecunda-os. O amor é o olhar de Deus. O amor profundo como o mar, infinito como o céu, abrasa todos os seres. Deus é o seu foco. Como o sol se levanta, indiferente, sobre todas as coisas e aquece a natureza inteira, o amor divino vivifica todas as almas. Todos os seres foram criados para amar. Leon Denis, do livro Depois da Morte. Meus irmãos, que nós possamos estabelecer como meta do nosso programa espiritual desta encarnação a realização da prática do Evangelho no lar, que é muito simples e realizada como nós fazemos aqui, neste momento. Nós colocamos uma água na mesa para ser fluidificada, nós fazemos uma prece de abertura, nós lemos em voz alta um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, reflexionamos e meditamos sobre o trecho, o que nós estamos aprendendo, o que nós compreendemos sobre esse tema e de que forma nós podemos trazer esses ensinamentos para a prática do nosso dia a dia. E aí nós encerramos, como vamos fazer agora, com uma oração e uma irradiação para o nosso planeta Terra. Irmãos, em conjunto, convido a todos para que possamos agradecer a Deus, nosso Pai, que nos ampara a todos, que nos acolhe em todas as nossas necessidades. Estejamos todos confiantes e entregues à vontade do Pai, pois que tudo, ó Pai, que acontece em nossas vidas tem uma razão de ser. E nós confiamos em Ti, em que tudo passa, em que dias melhores virão, dias de mais paz, de mais tranquilidade aos nossos corações. Mas enquanto que nós estamos neste momento, passando por esta fase, por este momento de pandemia, nós Te pedimos, ó Pai amado, a força e a coragem, e o bom ânimo para vencermos e sairmos deste momento com mais fortaleza espiritual. Graças Te damos, que assim seja.